Ele está aqui, agora que o Senhor está aqui. Hoje nós estamos num tema odres novos, né? E quando nós estávamos aqui iniciando, eu lembrei daquela passagem, né? Que diz que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar o que o Senhor tem para nós. Os nossos olhos não veem, mas existe algo novo e grande que o Senhor quer fazer. À medida que o tempo passa, eu acredito que a vontade do Senhor também cresce. Os projetos de Deus crescem para nós. E muitas vezes nós ficamos limitados, não conseguimos ver, mas que nessa manhã eu e você possamos dizer ao Senhor: faz de mim o teu querer, faz de mim a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, eu sei que os teus pensamentos são maiores do que os meus, então eu quero viver os teus pensamentos. Não vamos viver além do que o Senhor tem para nós, mas também não vamos viver menos do que o Senhor tem para nós. Amém? Nós vamos viver a medida certa que o Senhor projetou. E nessa manhã Ele nos chama como Ele chamou Pedro, né? Uma pessoa dura, difícil. Ele nos chamou também para viver grandes coisas, para ver obras maiores. Eu quero de novo declarar essa canção como uma oração. Tua voz... Espírito de vida, guia-me, Senhor, me conduz. Abre, Senhor, as comportas dos céus hoje para restaurar e renovar, Senhor, todas as áreas da minha vida. Eu entrego a Ti os meus pensamentos, eu entrego a
alegria de novo antes de louvar o seu assento. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus 9. Esse é o nosso tema de hoje. Deus tem muita coisa boa para fazer. Que coisa boa. Eu estou ficando viciada. É gostoso esse negócio, né? A gente não quer sair. Se depender de mim, eu fico o dia todo aqui só pulando. A vez é grande, né? Mateus capítulo 9, no versículo 17. Hoje Deus tem coisas grandes para fazer. Mais tarde nós vamos receber o pastor Abraão, vai estar ministrando algo especial para os casais. O negócio vai ser forte, vai ser bênção. Vai ser segunda-feira, vinho novo, marido novo, amém? Esposa nova, para a glória do Senhor. Esse texto é bastante conhecido e eu quero ler com você. Mateus capítulo 9, versículo 17. Ele diz assim: nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha está escrito assim, rebentará. O vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, se põe vinho novo em uma vasilha nova de couro novo e ambos se conservam. Amém? Jesus estava trazendo mais uma vez ensino aos seus discípulos e ele libera essa palavra. É uma passagem conhecida que eu tenho certeza que cada um de nós já ouvimos e eu quero trazer mais um entendimento aqui nessa manhã. Foi maravilhoso, né? O que o Senhor falou através da vida do pastor Wagninho. Foi tremendo. Eu recebi muito aqui a necessidade de mudança, de atitude, de pensamentos. É isso que o Senhor ele tem para nós. Ao final aqui achei muito lindo quando ele falou: olha para quem está do seu lado, né? E peça para ela falar. E isso nós fizemos ontem aqui na rede de mulheres, né? Ontem eu chamei as mulheres para se apresentar para uma mulher que ela não tinha o costume de conversar, e ela fez a apresentação. E aí depois eu chamei, por exemplo, a filha da pastora Vivian, e eu falei: como você vê a sua mãe? E ela disse: uma mulher guerreira, uma mulher de fé, né? E eu falei assim para as mulheres, para a mulher que ela se apresentou: como você se apresentou para ela? Você se apresentou como uma mulher guerreira? Você se apresentou como uma mulher de fé? E ela disse: não, eu tinha falado outras coisas. Porque é muito mais fácil, né, nós olharmos as nossas limitações, mas o Senhor quer nos mostrar que Ele nos projetou para prosperar e que há muita coisa boa em nós que Ele quer usar nesse tempo e nessa geração. Amém? Glória a Deus. E falar sobre mudança não é fácil, mas o Senhor está nos chamando para deixar o passado, deixar o velho e começar tudo de novo. E mudar é uma decisão nossa, é uma escolha nossa, né? Como ele já falou, não existe campanha e às vezes não existe nem conselho, porque muitas vezes nós ouvimos. Uma vez eu escutei algo, e isso é uma verdade, que quando você prega para você mesmo é diferente. Quando você ministra para você mesmo e você chega ao entendimento: bom, agora eu preciso mudar, agora não dá mais, agora eu não quero mais continuar como eu sou. E dali para frente o Senhor começa a agir e fazer algo novo. E eu quero falar sobre alguns pontos que nos impedem de viver e ser um odre novo. E embora o Senhor já falou, mas eu quero reforçar. E eu quero começar falando sobre a batalha na nossa mente. A batalha na nossa mente. Existe uma guerra espiritual, queridos, travada para impedir as nossas vidas de romper e dar o próximo passo. E isso é em todos os níveis, é familiar, é espiritual, é financeiro,
Sabe, eu não sei, aqui, por exemplo, quem faz dieta, né? Eu já fiz milhares, a dieta da lua, tudo que você imaginar eu já fiz, né? Na verdade, quando você vai conversar com um gordinho, ele sabe tudo sobre dieta, né? Ele entende tudo, é muito legal isso. E olha só, não sei você, mas eu já projetei várias vezes, né? Eu vou começar na segunda-feira, né? Aí já cheguei até pro mercado comprar as coisas que eu ia comer na segunda. Tá entendendo? Só que aí chega na segunda-feira, aí vem aquela voz, né? Mas se você comer um pouco mais, né? Já que você vai começar, deixa para você mudar amanhã. Quem já viveu isso? Né? Come isso hoje. Depois da pandemia piorou, né? Depois da pandemia, quando eu vi pessoas partindo da minha própria casa, né? Deus levou o meu irmão com 45 anos. E aí pronto, aí piorou. Aí eu via um churrasco, eu falava, bom, eu não sei se eu vou ficar vivo até o final do mês. Eu fui visitar o meu irmão no hospital, eu olhava nos olhos dele e falava, você vai viver. O sangue de Jesus está na sua vida, você tomou a Santa Ceia. O sangue está sobre você. Passou 23 dias, o meu irmão foi. Horrível, eu recebi a notícia, faleceu. Como assim? Eu falei, não, ele não. Eu tinha tanta convicção que ele não tinha morrido. Eu falei, não, ele não, foi outra pessoa. Vai ver direitinho. Mas o Senhor decidiu levar. Só que aí como eu estou te falando, aí aumentou as vozes na mente. Aí você vê um churrasco e você fala, não, peraí, eu não sei se eu vou ficar vivo até semana que vem. Eu quero ser feliz, eu vou comer. Não é verdade? E aí come, que é uma bênção. Tá entendendo? E aí, queridos, o que acontece conosco? Quando nós passamos por uma crise, quando nós passamos por um trauma, quando nós passamos por uma dor, quando nós passamos por uma decepção, queridos, há rupturas, né? Há brechas em nós. E há uma batalha espiritual que vem sobre a nossa vida. Eu estou dando um exemplo físico, mas isso acontece no mundo espiritual. Isso acontece no mundo espiritual. Eu me lembro que no passado eu tinha um sentimento por uma pessoa, né, que hoje está do meu lado e eu falava bem assim, eu perdoo, abraçava. No outro dia de manhã eu já estava chateada. Às vezes no final do culto eu já estava chateada. Está entendendo? A Bíblia fala, queridos, que os espíritos malignos, a Bíblia fala que eles andam em derredor, rompendo a nossa mente. É o maior desafio do ser humano. A maior batalha que um ser humano pode enfrentar. Ela pode estar possuída de demônios. Ele pode estar possuído de demônios. E vai ser liberto, né? Quando falar sai em nome de Jesus, os demônios obedecem e vai sair. Mas quando se trata da nossa mente, quando se trata da nossa decisão, aí a guerra fica maior. Isso em todos os níveis. É para jejuar, a nossa batalha trava. É para orar, começa a guerra na mente. Vai ler a Bíblia, começa a guerra na mente. A nossa mente se distrai tão fácil. Quem já ajoelhou para orar, com tantos projetos na sua mente, no teu coração, passa 10 minutos de oração, você está pensando numa coisa que você tem que fazer no outro dia. E você já, muitas vezes a gente se ajoelha com tanta fome. Eu estou com fome de orar, eu vou orar, eu tenho tanta coisa para falar, eu tenho tanta coisa para derramar. Passa 10 minutos, passou. Fala 2, 3 palavras, acabou. Existe uma batalha que nos impede de ser um homem novo, de derramar coisas novas. No casamento a gente decide, a partir de hoje meu casamento vai ser lindo, a partir de hoje eu vou dar o meu melhor. Aí nós começamos a semana dando o nosso melhor. Quando chega na outra semana a gente fica meio cansado, aí começa a ver algumas coisas, não sei se vale a pena não, é melhor deixar quieto, deixa ser como era antes, tá? A gente sempre viveu bem, a gente sempre viveu assim e deu tudo certo, sabe, amados? Então existe uma batalha que vai sempre vir sobre nós para impedir de tomar uma decisão
e de dar o próximo passo. Quando nós decidimos por algo na casa do Senhor, um projeto, eu falo de mim, quantas vezes, queridos, que eu projetei, aí vem as vozes na mente, vem o medo, né? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? E hoje o Senhor nos chama para romper com o medo. Deus usou o pastor Wagninho dizendo que odre novo não tem medo, odre novo confia na promessa. Então é algo, queridos, que vai doer, mas é preciso para a gente romper, é preciso para a gente viver. Ou a gente vai vencer a guerra na nossa mente, ou a gente vai deixar a nossa mente nos vencer. E quando a nossa mente ela nos governa, na verdade nós estamos sendo conduzidos pela nossa alma. A nossa alma se torna forte e a gente se torna fraco. Mas o que o Senhor quer é que a nossa alma seja fraca e que nós sejamos obedientes à voz do Senhor. Eu fico olhando os grandes líderes que romperam, eu fico olhando as grandes pessoas que venceram, e eu fico pensando, será que não tinha medo dentro deles? Será que não tinha dúvida dentro deles? Quando nós nos casamos, a gente vai ter um filho. Eu não sei as mulheres que é questão, mas quando você vai ter o seu primeiro filho, a sua barriga começa a crescer, e você fica tão assim, em dúvida do que vai acontecer, não é? Eu me lembro que no dia que estourou a bolsa, para você ter uma ideia, eu comecei a chorar, eu chorei tanto, eu chorei litros, e aí uma pessoa falou, mas por que você está chorando tanto? E eu falei assim, eu estou chorando porque eu não sei o que vai acontecer. Era 7 meses, né? Era a gestação de 7 meses. Então eu não sabia, eu vi o médico falar, vamos operar, precisa de uma UTI. Quando fala assim, vamos operar e precisa de uma UTI, aí você já fala, meu Deus, principalmente porque você é marinheira de primeira viagem, você não sabe o que vai acontecer, você não viu os detalhes, né? Quando vai no segundo, você já sabe, você já tira de letra o segundo filho, mas o primeiro, a gente vai com medo, mas tem que ir, não tem outra escolha, não é verdade? E espiritualmente, nós precisamos decidir, ou nós vamos ir com medo mesmo, ou nós vamos ir sem saber o que vai acontecer e confiar no Senhor, que fez uma promessa, ou nós vamos morrer, ou nós vamos paralisar e morrer, como o pastor ele disse aqui. Então nessa manhã, eu quero trazer isso ao teu coração. É necessário vencer a batalha na sua mente, é necessário vencer a batalha no teu coração, é necessário repreender a você mesmo. Eu já fiz orações, né, tão bonitas e liberei palavras, e depois de 1 hora que eu orei, eu já estava falando outra coisa, e aí eu falei, meu Deus, eu repreendo agora. Não, eu tenho essa fé, eu tenho essa força, eu vou continuar confiando. Nessa manhã o Senhor nos convida a virar radicalmente e mudar o tempo em que nós estamos. É tão forte, queridos, as mulheres. Nós começamos com um tema chamado As 4 Estações, e ontem nós ministramos sobre a estação de outubro. É necessário passar pela prova, pela dor, pelo treinamento, pela decepção, por tudo, mas existe o tempo de cantar, existe o verão, as coisas vão mudar, vão acontecer. Outono, ontem foi outono. E amados, olha só, se nós queremos viver, nós vamos ter que aceitar a vontade do Senhor. Muitas vezes nós não aceitamos, muitas vezes nós ficamos presos, falando, meu Deus, mas por que isso aconteceu? Meu Deus, mas por que tem que ser desse jeito? Todas as guerras, queridos, que vêm na sua mente, você pode ter certeza que na minha mente não é diferente. Você pode ter certeza que se você ficou em dúvida, eu já tive dúvida. Se você ficou com medo, eu já tive medo. Mas a diferença é confiar no Senhor, confiar numa voz, confiar em uma palavra que o Senhor estabeleceu. E eu quero fazer uma pergunta para você. Em que tempo que você está da sua história? Em que tempo você está
que está desanimado, que o tempo te cansou, que o tempo te envelheceu, que o tempo te paralisou. Muitas vezes eu nasci no berço evangélico, e é natural o homem velho, ele dizer o seguinte: eu ia para o monte, eu li a Bíblia, eu vou falar do meu ministério de libertação. Quantas vezes eu fiquei até as 3 da manhã aqui orando por pessoas? 3 da manhã. Presta atenção. Uma vez eu estava vendo assim: você pede para Deus te dar uma unção de cura, mas você está disposto a orar por uma fila de pessoas no final do culto? Porque, como o pastor falou, Deus não vai desperdiçar a unção, Deus não vai derramar. Nós precisamos estar dispostos. E quando eu ouvi isso, você está disposto a pedir a cura, mas orar por uma fila de pessoas? Naquele dia eu falei sim. E Deus, ele começou a trazer, e chegou esse tempo em que eu fiquei aqui com a pastora Sandra na intercessão, não porque eu queria, porque a minha carne, ela queria estar em casa dormindo, mas as pessoas, elas me procuravam. Você pode orar por mim, você pode fazer isso, mas o que eu quero falar para você nessa manhã é que o homem velho, ele vai ficar preso no passado, naquilo que ele viveu, naquilo que ele fez, naquilo que ele foi. Mas o Senhor está dizendo: há uma nova unção, há um novo tempo. Deus está falando agora da segunda casa será maior. Só vamos viver, queridos, se nós renovarmos o odre, o nosso coração. É o odre, a nossa mente é o odre. Se nós mudarmos o nosso pensamento, se nós mudarmos o nosso coração, Deus vai fazer muito mais do que Ele já fez, porque Ele está fazendo uma promessa na nossa vida. Quantos creem nisso? Mas é necessário. Agora ficou melhor, estava meio surdo aqui atrás. É necessário nós hoje, nessa manhã, tomarmos uma decisão, abrir mão dos pensamentos negativos. Os pensamentos negativos, eles vão vir, eles existem. Tem um louvor do pastor Kleber Lucas, que ele fala do profeta do caos e o profeta da esperança. Quando eu vi esse louvor, é bem antigo, eu guardei dentro de mim essas duas informações: profetas do caos e profeta da esperança. O profeta do caos, ele só vê a derrota. O profeta do caos, ele não consegue ver mudança, ele não vê algo novo nascendo, não vê melhoria em nada. Queridos, existem pessoas que não é porque ele quer, não é porque eu decidi ser mal, eu decidi ser cego, eu decidi ser negativo, não. Existem pessoas que os problemas que viveu, o histórico que atravessou, vai transformando em uma pessoa cega, vai transformando em uma pessoa negativa, aonde não vê a possibilidade. Quando eu converso com alguém negativo, que traz uma bomba, uma situação, a Larissa vai testemunhar, eu quero que fala assim: mas é a boa notícia. Está entendendo? Porque de má notícia já tem o jornal para me entregar, né? De má notícia já tem o botinho ao meio-dia, né? De má notícia já tenho aí tantas coisas. Então quando alguém vem falar comigo: olha, você está sabendo, olha isso, eu só respondo: mas e a boa notícia? Você tem algo novo para me contar? O que você tem de bom para me falar? Porque no nível que eu estou hoje, eu estou precisando de boa notícia. Eu quero coisas novas. Eu preciso de coisas novas. Eu preciso ouvir coisas novas. Eu preciso de roupa nova. Amém ou não amém? Carro novo. Amém? Eu preciso de algo novo. Chega, eu preciso de uma coisa nova, né? Esses dias a gente estava aqui numa reunião e a gente começou a cantar aqui: Deus vai fazer uma coisa nova. Acho que poucos conhecem esse louvor, né? Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena. É um louvor estranho que eu não entendo. A roda grande passa dentro da pequena, mas amém. Deus, ele não fez Jonas entrar dentro da baleia? Não fez? Ele faria o contrário, a baleia entrar dentro de Jonas. Era só ela ser pequenininha, né? Está nascendo agora.
Deus é Deus de milagres, Ele faz, Ele faz. Se Ele quiser, Ele faz. Ele faz, Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Mas acontece, queridos, que eu preciso entender. Eu preciso, de fato, decidir o que eu quero ser e o que eu quero viver. Eu estava conversando com as mulheres numa reunião e eu disse para elas assim, ó, qual é a mulher que você quer ser? Porque você que decide. Domingo passado Deus usou um pastor falando aqui, né? O Abraão falando das nossas decisões, os nossos resultados. Como é o nosso resultado? Quem eu sou no meu resultado? Eu decido ser um homem novo. Eu decido ter um resultado de bênção. Eu decido ser uma esposa abençoada. Eu decido ser uma mãe abençoada. Eu decido ser profeta dessa geração. Eu decido. Há tantas coisas boas que nós precisamos e podemos decidir quem você deseja ser. Você já imaginou pegar uma roupa bonita, um terno caro, comprado no alfaiate, e você chegar na sua casa, corta um pedaço desse terno novo e remenda um pedaço de pano velho que vai rasgar, que vai apodrecer? Isso é possível? Não existe a possibilidade do novo entrar no velho. Não existe a possibilidade de você e eu viver as promessas, as coisas novas de Deus, se nós não decidirmos mudar a mente, atitude, pensamentos e palavras que saem da nossa boca. A nossa linguagem precisa mudar. Aleluia. O nosso discernimento. Vamos amadurecer. Vamos amadurecer. Sair do nível de criança e crescer, porque o Senhor tem mais. Qual é o lugar que nós estamos? Aonde você está posicionado? Passado. Fala assim comigo. Passado, presente e futuro. Presta bem atenção. Tem pessoas que riscou o presente, riscou o futuro e está hoje no passado. Que o presente não existe hoje, o futuro é desesperador, é assustador e estamos presos no passado. Eu creio que até o final deste dia nós vamos romper com o nosso passado. Eu creio que até o final desse dia nós vamos sair da inércia, nós vamos sair do lugar que nos paralisou. Amém? O passado, ele é lugar, queridos, de feridas. Quando a pessoa aceita Jesus, talvez ela tenha medo do presente e do futuro. Porque ela vai falar assim, você já evangelizou alguém que ele fala assim, mas se eu aceitar Jesus, eu vou ter que parar de jogar bola. Quem já ouviu isso? Mas se eu aceitar Jesus, eu vou ter que parar de tomar cerveja. Eu gosto tanto de cerveja. Mas se eu aceitar Jesus, então ele está presa no passado, porque ele entende que o passado foi bom. Então arrisca o presente que o Senhor quer fazer, tem medo do futuro que vai vir. E o que o Senhor quer hoje fazer é tirar você do passado, é trazer você no presente, é colocar você ativa, para você hoje viver todos os sonhos que Ele projetou para você. Tem pessoas que estão presas no passado da dor, da ferida, do trauma. E aí, olha para tem um altar, né? O altar das dores, o altar da ferida. É incrível, queridos, que muitas pessoas são viciadas em sofrer. Essas pessoas estão viciadas em sofrer. Não faz bem o estado, o nível que está vivendo. Não é bom o estado, o nível que está. Mas volta no passado, faz o seu passado no altar, adora o seu passado, adora a sua dor. Aí Deus quer te libertar. Você passa por um culto, passa por uma transferência. O Espírito de Deus te enche de coragem, de ousadia. Você sai feliz, mas aí volta lá no passado, volta lá no altar, começa de novo a adorar as dores, começa de novo a celebrar aquilo que não foi bênção. Tem pessoas que ele fica tão preso, né? Diz aquele ditado, o pior cego é aquele que não quer enxergar.
Em nome do Senhor Jesus, enquanto nós não aprendemos a mudar de nível, a nos despedir de algumas dores, a nos despedir de algumas situações, vai embora, tchau, eu te abençoo. A partir de hoje acaba o nosso relacionamento, acaba a nossa ligação aqui. Acabou. Agora como vai ser, Jesus? Estou no presente. O que vai acontecer hoje? Como que nós vamos fazer? Para onde que nós vamos, Jesus? Como que eu começo hoje, Jesus? Deus tem, principalmente a mim, me levado a aprender a me despedir das dores. Quando você não sabe se despedir da dor, você vai ficar preso a ela. Vai passar 1 ano, 2, 3, você vai viver a mesma dor, você vai chorar tudo de novo. E aí dói demais, e você fala, meu Deus, por que eu estou chorando? Meu Deus, por que eu estou sofrendo? E Deus está olhando e dizendo, porque você não entendeu, porque você não aprendeu, porque eu preciso te projetar, eu preciso transformar algo dentro de você. E eu tomei essa decisão na minha vida. Teve um dia que eu decidi algo, na sexta-feira, e eu falei assim, Deus, me ajuda a chegar domingo e ter esse mesmo pensamento. Me ajuda a chegar domingo, Senhor, e continuar com a minha decisão. Sabe por quê? Porque a gente decide na sexta, quando chega no domingo, a nossa mente já mudou. O nosso pensamento já mudou. Alguma coisa já aconteceu que desfez tudo aquilo que a gente decidiu. Teve inúmeras vezes que eu tomei decisões e voltei de novo lá atrás. Mas aí teve dias que eu comecei a falar, Senhor, me ajuda. Eu estou decidindo hoje, sexta. Eu quero chegar domingo com o mesmo pensamento. Eu quero chegar domingo com a mesma decisão. Eu quero chegar domingo com o coração queimando do mesmo jeito. Eu quero tomar a mesma decisão. E aí o meu coração querendo desistir. E a minha razão dizendo, não, você vai agora porque você já decidiu. Quando eu me casei, por 3 vezes, eu fui para a casa dos meus pais. E o meu casamento era um casamento de briga, de confusão. Um dia, houve uma palavra que o apóstolo falou para mim. Ele falou assim, ó, Leila, você tem que lembrar que no dia que você estava lá na igreja, na frente do juiz e na frente dos pastores, você disse sim. E se você disse sim, agora seja mulher e assume a responsabilidade da sua decisão. É forte. Você disse sim. Ninguém te obrigou a dizer sim, mas você disse. Agora, assuma a responsabilidade da sua decisão. Está entendendo? Enquanto você não olhar que você já decidiu em Deus, você vai ficar voltando lá e vai trazer o que não é para trazer. Mas quando você decidir, eu decido, Senhor, a partir de hoje eu quero. O Senhor, Ele vai começar a cuidar. Naquele dia que eu comecei a entender isso, Deus começou a restaurar meu casamento. Deus começou a abrir a minha visão. E eu comecei a entender que o Senhor tinha para nós. E nós começamos a prosperar. Porque enquanto você voltar no passado, não abrir a sua mente para o que Deus quer, vamos terminar o ano e vamos viver a mesma história. Eu quero falar de 2 pessoas bem rapidinho da palavra para a gente encerrar. Jefté, ele era filho de uma prostituta. E ele carregava um nome, ele carregava um estigma, ele carregava traumas. Não sei se você já conviveu com alguém que fala assim, quando eu era criança eu passei por isso. Quando você era criança foi a sua fase, hoje você é adulto, você não é criança. Aquilo tem que ficar lá, tchau. Dá um tchauzinho para a tua infância, dá um tchauzinho para a sua adolescência, dá um tchauzinho para a sua época de namoro, né? O
Um dia Davi, você conhece a história de Mefibosete? Ele era filho de uma família real, ele era rico, mas houve uma tragédia. Todo trauma vai vir de uma tragédia. Todo trauma, toda dor, toda ferida vai vir de uma decepção. Houve uma tragédia na família daquele moço, e ele se tornou um moço pobre, né, aleijado, mas ele não era pobre. Essa é a questão. Ele estava num lugar pobre, numa cidade esquecida, em Lodebar. Ele estava aleijado, sem sonhos. Imagina uma pessoa pobre, aleijada, dependendo dos outros para caminhar. E um dia o rei Davi falou: peraí, existe alguém ainda da família de Saul vivo? Porque se tiver alguém vivo, eu quero honrar essa pessoa. E aí alguém se levantou e disse: existe um jovem, Mefibosete, ele está em uma cidade pobre chamada Lodebar. Davi reúne, todo feliz, corre para lá. Quando ele chega lá, encontra aquele moço sujo, fedendo no chão, e olha para aquele moço e fala: meu querido, qual que é o seu nome? Ele se apresenta dizendo o nome dele. Davi fala assim: eu vim te buscar, porque você pertence à família real de Saul. Existe uma herança para você. E a Bíblia fala que na hora ele disse o quê? Não sei se você lembra. Na hora ele respondeu para o rei: quem sou eu? Um cão morto. Porque ele se via como um cão morto. Porque as vozes da mente faz você entender que você é um cão morto. A sua realidade que você está, o seu presente, né? Mostra, peraí, olha a minha situação hoje. Em nome do Senhor Jesus, nós precisamos entender que o Senhor nos projetou para prosperar. O Senhor nos projetou para ser príncipes, para ser princesas, para ser homens de unção, mulheres de unção. Palavras de bênção sairão da nossa boca. Nós teremos referência nessa geração. Nós teremos referência para os nossos filhos. Mas nós precisamos decidir. O que nós vamos decidir? O que nós vamos decidir? Eu estava vendo um vídeo que falava sobre a Bíblia, né? Que a inteligência artificial já fez uma Bíblia nova. E nessa Bíblia nova mudou já o que tem que mudar para trocar o mundo. E essa pessoa que fez esse vídeo, ele falou assim: ó, chegará um tempo em que essa Bíblia aqui, ó, ela vai ser extinta, né? Em que vão pedir para entregarem as Bíblias, e quem for encontrado com uma Bíblia vai ser morto. Lá em Israel, no lugar que pertence aos judeus, mas eles entregaram aos árabes, né? Que hoje é a Cúpula Dourada. Nós estivemos dentro daquele lugar, e lá dentro não pode entrar com a Bíblia, não pode entrar com um crucifixo, uma cruz, não pode entrar com nada que se lembra de Deus ali dentro daquele pedacinho, dentro de Jerusalém, né? Que é o povo de, vamos dizer assim, o povo de Deus, a nação santa, entregou o ouro, entregou um pedaço para o inimigo. E eles governam um lugar que é de paixão dos judeus, mas agora eles têm que deixar, porque o inimigo já governa. Quando eu escutei que a Bíblia ela ia ser extinta, porque eu tenho a Bíblia aqui no celular, eu gosto muito de ver no celular, porque a letra é top, a claridade é perfeita. Mas eu nem falei para o meu esposo. No outro dia, já peguei a Bíblia, levei para o escritório, deixei em cima da mesa lá uma Bíblia grande, atendo lá os meus clientes quando chega, senta na cadeira, do lado tem a minha Bíblia ali. Tem um momento que eu chego, eu leio, e eu não quero que chegue o tempo onde a Bíblia vai ser extinta nos celulares, onde vamos entregar a Bíblia e eu não saiba, como filho de Deus, quais são as promessas que Ele tem para mim.
Mas se eu decidir que eu preciso ler a Bíblia, aí começa o vinho bom se derramar. E hoje é uma manhã de decisão. Você precisa decidir continuar como um cão morto, em Lodebar, agradando pessoas, porque às vezes a gente entra em Lodebar por causa da nossa própria boca, e depois a gente não consegue sair, porque a gente deu uma palavra dizendo: eu nasci assim, vou morrer assim, esse é o meu jeito. Para de dar satisfação para quem não vai te entregar a salvação. Para de dar satisfação para quem não vai trazer a bênção sobre a tua vida. Não vai. Um dia eu estava conversando com o meu querido ali, amigo Cristiano, no louvor. E eu falei para o Cristiano o seguinte: Cris, eu não vou ouvir quem não ajoelha comigo. Cris, eu não vou ouvir quem não chora comigo. Porque tem gente que fala, tem gente que dá opinião, tem gente que vai sugestionar, mas na hora da sua enfermidade, da sua dor, não vai vir na tua casa orar. Na hora da sua dor não vai jejuar por você. Na hora da sua dor não vai perguntar se você está bem, mas quer dar palpite na sua vida, quer que você continue a obra em velho, quer que você não mude. Tem pessoas que estão do seu lado, não como amigo para te prosperar, mas ele quer só colher informações. E quando ele vê que você toma uma decisão de bênção, mas para que isso? Mas para que você vai fazer isso? Vai acontecer tudo de novo e você deixa de fazer uma faculdade, você deixa de procurar uma porta de emprego, você deixa de fazer uma pesquisa. É igual o pastor, ele falou aqui: pare de falar com pessoas que ao invés de falar você vai conseguir, vai para cima, vai mesmo, vai dar certo. Tenha sabedoria. Pastor Wagninho está preparando a passagem para ir para os Estados Unidos. E está uma luta. Nós estamos ajudando ele a destravar essa guerra. E ele chegou aqui de manhã e eu falei: e aí? Aí ele falou: tá difícil. Eu falei: não, pastor, você vai conseguir, você vai fazer essa viagem. Caminhe com pessoas. Observe. Abra os seus olhos espirituais e o seu ouvido. E observe quem são as pessoas que te dão bons conselhos. Olha onde você está pelos conselhos que você já ouviu. E tire as suas próprias conclusões. Porque daqui para frente, até Jesus voltar, haverá muita batalha. Haverá muita guerra. Mas nós vamos prosperar. Nós vamos vencer. Nós vamos conseguir. Em nome de Jesus. Nós vamos cumprir. Amém? Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Deus tem coisas novas. Deus tem coisas novas. Deus tem coisas novas. Aleluia! Deus tem coisas novas. Deus tem coisas novas. Deus tem coisas novas. Eu nunca mais fui o mesmo. Eu nunca mais serei o mesmo. Depois de provar as coisas do reino, depois de ter intimidade com o Espírito Santo, se você decidir: eu não quero mais ninguém dando palpite na minha vida, abra uma porta apenas para o Espírito Santo. Vai para o joelho. Ore ao Senhor, não a partir das suas dores, porque se você orar pelas suas dores, Ele vai deixar você até acabar a dor. Mas ore ao Senhor a partir daquilo que você deseja viver. Ana, enquanto ela se lamentava e dizia: estão me afrontando, eu não tenho filho. Enquanto Ana se lamentava, ela subiu 10 anos ali e nada aconteceu. Mas um dia que a oração de Ana mudou e ela estava decidida a não mais agradar a ela,
mas fazer aquilo que agradasse o reino. E ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te entregar. Já não era mais para ela, já não era mais para mostrar para os inimigos, já não era mais para provar para ninguém. Era algo entre ela e o céu. Dali para frente, as coisas começaram a acontecer e começaram a fluir na vida dela.